até o 292. O fim vem. 292. Quando o céu azul e lindo se ouve o sentido, é um grande dia do Senhor. A luz branca dourada vai ficando desmaiada, e tão grande que é o dom. Vai nós possamos estar preparados, porque o fim já está aí. Vamos orar nesse instante. Se você tem um pedido, coloque diante de Deus. E Deus conhece todas as nossas necessidades nesta noite. Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos pela verdade que o Senhor tem revelado a nós. Por isso, nós podemos escapar desta grande tribulação. Isso é a graça do Senhor para conosco. Isso é a grandeza do seu amor.
E nós estamos com nossos corações gratos por isto. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos amou desde antes da fundação do mundo. E aqui estamos nesta noite, Pai, querendo estar pronto, estar preparado para aquela grande hora. E nós colocamos cada pedido, cada mão levantada diante do Senhor nesta hora, cada necessidade, cada enfermidade, ó Pai. O Senhor é o grande curador, não há nada impossível para o Senhor, pois nós cremos de todo o nosso coração. Por isso entregamos tudo a Ti nesta hora. Que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra, mais uma vez nesta noite. Amém, Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas. Nas ruas de ouro vou passear, e os irmãos que aqui não conheci, naquele lugar os encontrarei. Imagine que lindo será o momento em que eu chegar lá, reunidos num coral de anjos, um hino glorioso iremos cantar. A grande mesa sentar e cear, a meu Pai poderei dizer: obrigado, querido Jesus, por me salvar. Haverá gozo e paz na cidade que não há igual, na praça, árvore da vida, os muros de puros jaspes e o rio como cristal. Quando eu ali chegar, com Abraão vou poder conversar. Será glorioso e sublime o rosto de Cristo eu contemplar. Imagine que lindo será o momento em que eu chegar lá, reunidos num coral de anjos, um hino glorioso iremos cantar. A grande mesa sentar e cear, a meu Pai poderei dizer: obrigado, querido Jesus, por me salvar. Imagine que lindo será o momento em que eu chegar lá, reunidos num coral de branco, um hino glorioso iremos cantar. A grande mesa sentar e cear, a meu Pai poderei dizer: obrigado, querido Jesus, por me salvar. Obrigado, querido Jesus, por me salvar. Você pode dizer: obrigado, querido Jesus, por me salvar.
Aleluia. Isso é maravilhoso demais. Somente crer, tudo é possível. Vamos receber nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. A escritura saiu na hora que você estava em espírito de oração, né? Hebreus, capítulo 10, verso 32 ao 38. Está lá na tela agora, né? Hebreus 10, 32 ao 38. E estávamos ouvindo esse hino aí. Paulo diz assim, ó, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Interessante, né? Tem gente que o dom de algumas pessoas, elas não têm nem coragem de falar assim, amém, glória a Deus, né? Elas nem coragem de falar assim, elas não têm. Outras já, é verdade, aleluia. Outro sai pulando no corredor, batendo palma, e gritando, né? Louvando. Mas isso é uma expressão das mais, vamos dizer assim, inspiradas, né? Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. A gente vê que umas pessoas são quietinhas, outras são inquietas. As crianças, você vê desde pequeno, né? As crianças, né? Quem teve a experiência de ter 3, 4 filhos, sabe que, ou mais, né? Sabe como que é dentro do lar a diferença das naturezas, do comportamento. Um é mais explosivo, o outro é mais quieto, um fala mais, o outro fala menos. Um você tem que falar, fala menino, o outro você tem que dizer, fica calado, menino, eu estou enjoado de te escutar, você fala demais, você incomoda demais. Então, é desta forma. E assim, esse hino, essa irmã canta assim, parece que de uma maneira tão descontraída, né? Fica tão leve. E sair de uma igrejinha lá do interior do Mato Grosso e ter coragem de cantar desse jeito assim, descontraído assim, no encontro, né? Tem que ter mesmo um dom especial, não tem? Deus abençoe a irmã Neiva. Ela congrega lá com o pastor Paulo Mendes, em Naviraí. Já encontraram a escritura? Eu falei um pouquinho aí, esse pequeno comentário aí sobre o dom que cada um tem, né? Paulo falou. Enquanto vocês encontravam a escritura, Hebreus 10, verso 32. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia? O amor de Deus é eletivo. O amor de Deus é eletivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, em parte
fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações. E em partes fostes participantes com os que assim foram tratados. Quer dizer, sofreu de todo jeito, né? Sofreu sua própria experiência e sofreu também por causa da experiência do próximo. Quer dizer, sofreu junto com o irmão. É aquilo, quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado com ele. Quando um membro é abatido, todo o corpo se abate com ele. Então é isso aí que Paulo está falando. Porque também vós compadeceste das minhas prisões e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho, acho que na sua Bíblia aí diz um pouquinho, né? Um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos ler o 39 também, né? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela leitura de Tua palavra. Que o Senhor tome todo o controle dos nossos corações e abençoe a cada um de nós segundo a multidão da Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Na mensagem à era de Filadélfia, na era de Esmirna, o livro da exposição das 7 eras, porque você tem que pôr essa observação, porque depois você pegar a impressão de Goiânia, ela não tem esses números de página que tem esse livro, né? Diferente lá, porque cada um, digamos, aqui são 10 temas, né? Começa com a revelação de Jesus Cristo, depois a visão de Patmos, aí vem a era de Éfeso, a de Esmirna, a de Pérgamo, Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, e no finalzinho, um resumo das 7 eras. São 10 compêndios. Por isso que as páginas não conferem, e essa aqui não é por parágrafo, mas sim por página. Então, pelo texto que nós acabamos de ler, nós queremos deixar já esse pensamento. O amor de Deus é eletivo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, como desde a era de Éfeso, Esmirna, que foi logo a segunda era da igreja, os cristãos foram muito atribulados. Havia muita tribulação, havia muitas aflições, e eles eram torturados. A igreja primitiva mesmo passou por grandes perseguição, principalmente dos judeus, porque os judeus tinham o Senhor Jesus Cristo como impostor. Eles não criam que o Senhor Jesus Cristo era o Messias. E então eles ficavam indignados com os cristãos, e eles perseguiam não somente gentios que criam no Senhor Jesus Cristo, mas eles perseguiam os próprios irmãos judeus que o tinham aceitado como Messias. Eu li um livro de um médico judeu que se converteu ao Evangelho. É um testemunho, não é propriamente um livro. Ele
esse médico judeu, ele fala da experiência dele de salvação, de como ele aceitou o Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Messias, mas eu vou falar para vocês, eles têm uma fé realmente cega mesmo. Para um israelita, um judeu, aceitar o cristianismo, tem que ter a eleição lá dentro mesmo. Tem que ter vindo com a semente eleita para pertencer à noiva do Senhor Jesus Cristo. Porque, na realidade, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é formada por ela é como um buquê de flores que tem diversidades de flores. Então, são diversidade de povos. Por isso que o irmão Brana viu naquela fila, além da cortina do templo, que cada partícula daquela, aquelas mulheres vestiam as roupas típicas da sua própria nação. Então, nós vemos as nossas irmãs brasileiras, nacionais, daqui do Brasil, vestidas, quase que de norte a sul, de leste a oeste, é quase idêntico. Algumas alteraçõezinhas, algumas mudançazinhas, muito, muito pouca. Aí você pega as irmãs africanas, por exemplo, já dá uma diferença grande. Embora que as africanas, elas vestem muito bem, as irmãs africanas vestem muito bem. Eu estive lá e vocês vêem nas fitas, né? Têm visto nas fitas, só que a roupagem típica delas. Uma irmã lá mandou um tecido para a irmã Santina fazer um vestido, ela não teve coragem. Ela fez uma saia para ela, eu acho que veio 1 ou 2 vezes na igreja com ela, eu acho, mas não, às vezes ela usa dentro de casa, mas assim, para sair, ela não teve coragem de sair com aquela espécie de tecido. E para eles lá é o top, né? É o de melhor. Por quê? Porque é a forma que eles fazem. No caso, para ficar bonito mesmo, ela teria que ter pegado, né, uma foto de uma africana e ter feito o vestido igualzinho. Elas fazem desses tecidos que eu trouxe. Eu e o pastor João, nós trouxemos um tecido para a irmã Santina, outro para a irmã Janaína, esposa do pastor Joaquim Gonçalves, e outro para a irmã Janaí. E outra para a irmã Vanilda também, foi para as 4, porque eles tinham uma consideração muito grande também pelo pastor Adil, né? Então, essas outras irmãs que eu nunca vi, elas nem... Mas é isso. Se fosse fazer as típicas delas, aqui a saia era 3 saias rodadas, uma em cima da outra. E fica lindo, fica bonito. E às vezes rasta nos pés, né? Então, quando a irmã Brana viu aquela visão da noiva, ela era composta de irmãs com roupas típicas de cada nação que elas vinham. Quer dizer, decentemente vestidas, mas de cada nação. Então, nós não temos que copiar modelo das outras nações, as irmãs não têm que copiar modelo das outras nações para vestir. Cada um tem a sua forma, a sua forma de preparar, né, suas vestimentas sem estar copiando modelos. Eu fico pensando assim, às vezes, irmãs santas vai num figurino de gente pecaminosa, né, homossexuais, lésbicas, e assim por diante, copiando aqueles modelos para fazer roupas para elas vir tomar da ceia. Vestir para vir no dia da ceia, tomar a ceia, ou vestir para ir no encontro. Então, quem foi a matriz daquele figurino? Você vai, a criança, quando ela é criança, os pais
a vestem, né? Os pais traçam o tipo de vestimenta que elas vão usar. Elas vão crescendo, a gente tem visto, às vezes, criança de 3, 4 anos, menina, até mesmo menino, eles já não querem mais vestir as roupas que o pai escolhe, que a mãe escolhe. Eles já querem escolher suas próprias roupas. E nós sabemos que não é assim. Mas chega a uma certa idade, da adolescência para cima, então eles já vai tendo a sua tendência, vai tendo o seu próprio estilo, sua própria forma de vestir, de atuar, o seu comportamento. Quando você vê um comportamento de um filho ou de uma filha que parece que não está muito bem, condizendo muito bem com o ser dele, aí você procura um médico, procura uma ajuda para ver se os hormônios femininos no homem não estão elevados, se os hormônios masculinos na menina não estão elevados, porque se estiver elevado, aí é que vai tendo aquela tendência de ser efeminado, de ser masculinizado, né? A menina ter modos masculinos. Você vê que tem menina que desde criança ela é invocada com cavalo, andar de cavalo, ela é invocada botar uma botona na perna. Você está achando bom, né, Jéssica? Eu acho que você andou um pouco de cavalo, viu? E ir para o curral, mexer com gado, tirar leite, e fazer, né, coisas de homem. E às vezes foi falta do pai e da mãe ter levado no médico e cuidar. Às vezes os hormônios masculinos nela estavam mais elevados do que os femininos. Então são cuidados que os pais devem notar nos filhos desde criança, os seus comportamentos. Para quê? Para poder entrar com a medicação, com o tratamento, e indo ajudando. Meu filho, você é homem. Minha filha, você é mulher. Você tem que brincar de boneca, você tem que brincar né? Nós vimos aí no Companheirismo de Goiânia, naquele resumo lá, os brinquedos, né? O pastor Aguinho até comentou, qual que é das meninas hoje que vai brincar de fazer cozinhadinha? Mas era cozinhadinha de verdade mesmo, era cozinhar arrozinho casado, né? E fazer uma saladinha e tal, e o negócio funcionava. Já começava até casamento com essas cozinhadinhas. Vocês acham que a gente não sabe? A gente experimentou um pouquinho disso. Uma dó que foi pouco, né? Porque logo aquelas amiguinhas, nós mudamos, né? E aquelas amiguinhas nem sei nome mais, nem nada, nunca mais vi. Então, mas tinha umas vizinhas, mas que eram boazinhas para fazer cozinhadinha, viu? E já tem mais de 15 anos isso, né? Claro, com certeza tem. E nem notícia já não sabe mais, porque senão, né, quem sabe, poderia evangelizar elas, né? Trazer elas para a mensagem, porque era muito amiguinho quando era criança. Mas é isso que a gente está comentando. E você vê que tudo tem a ver com a eleição. Tudo tem a ver com a eleição. O profeta, ele disse assim, que a mera associação de pessoas de bom coração com o verdadeiro crente poderia muito bem acarretar a morte em troca da bondade deles. Olha só em o verdadeiro crente retribuir aquela pessoa de bom coração, retribuir o bem que eles faziam, poderia acarretar a morte desse cristão. Mas, às vezes, nós não medimos a consequência que traz para um filho de Deus, uma filha de Deus, se associar com as pessoas que não são cristãs, se envolver com elas. Não é questão de você trabalhar, você tem que trabalhar no meio de pessoas que não têm a mesma fé que você tem, mas são pessoas que vai te conhecendo,
vai conhecendo a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, elas passam a te respeitar. Porque você não entra no palavreado imundo delas, você não vai na festinha que elas vão. Eles logo de princípio, eles notam, essa aqui é diferente, esse aqui é diferente, ele tem um espírito diferente. Irmãos, no meio digamos assim, no meio de uma centena de funcionários, se tem 2, 3 cristãos ali no meio daquela centena de funcionários, será que todos não descobrem aqueles que são realmente cristãos? Eles são diferentes no meio daquela centena. Tem diferença daquela filha de Deus no meio daqueles 300 alunos ali do colégio. É diferente, ela é diferente lá dentro. Eu atendi uma adolescente na sexta-feira passada e ela estava dizendo exatamente isso. Ela estuda num colégio que tem 300 alunos, aproximadamente 300 alunos. E ela não está tendo lugar para ela. Se ela fica dentro da sala, os alunos estão jogando truque dentro da sala e falando palavrões e quando não levam uma caixa de som com músicas e liga aquilo que quase todo o colégio escuta. Então, parece que a desordem está de uma forma generalizada na sociedade. Aí você veja que o cristão, ele está ficando sem lugar. Assim, o desejo daquela moça, o desejo de expor o sinal na sua vida, de viver o sinal, de obedecer a palavra, é muito grande. Ela está sofrendo muita angústia naquela situação. Assim, se a gente não tiver um controle, a gente diria, filha, para com essa escola, saia de lá. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Essa decisão, quem vai ter que tomar é a própria pessoa que está enfrentando. Porque se ela chegar numa conclusão que aquele trabalho, ou aquele estudo, ou aquela situação que ela está enfrentando vai tirar ela do céu, é ela que precisa decidir. Eu quero o céu ou essa coisa aqui? Se você adquire uma amizade, e aquela amizade vai tirar do céu, você acaba descobrindo que aquela amizade vai tirar do céu, quem que tem que tomar uma posição? É o pastor que tem que chegar para você e dizer, olha, você tem que separar dessa amizade. Não é, o pastor não pode fazer isso. Porque depois, amanhã ou depois você cai num tédio, digamos assim, você cai num quartinho cruel, você fica sem amigos, sem amigas, porque é assim, parece que vem uma prova. Quando aparecem as amizades erradas, as amizades certas somem tudo. E de repente, se o pastor bate de cima de você, fala, não, larga dessa amizade errada, porque o correto é. Por que vai alimentar essa amizade errada? Por que você tem que só sair com aquela coleguinha que veste um shortinho curtinho na rua? Como é que uma moça cristã que veste decentemente tem liberdade de ficar para baixo e para cima sempre com a mocinha que veste um shortinho bem curtinho e ela junto com ela e nenhuma envergonha da outra? Estranho, não é? Nenhuma das duas envergonha da outra. Uma delas devia ficar com vergonha uma da outra. Fala assim, olha, nós duas não dá para andar junto não, porque não tem condição. Eu vou andar com você com essa roupona aí, essa saia varrendo o asfalto aí. Ou então, a que está de saiona, fala, não tem condição, se eu vou andar com você aí, de repente os outros vão mexer com você e pensam que eu tenho a mesma natureza sua mesmo, e vai mexer comigo também? Então não dá, né? Mas o pastor pode chegar lá e falar, você não faça? O pastor pode chegar lá e dizer, olha, você não deve. Não, a própria pessoa tem que sentir, ué. Ela que tem que selecionar suas amizades. É ela que tem que selecionar com quem que ela anda. Você viu aqui? Olha, a mera associação de pessoas de bom coração
com o verdadeiro crente, eram pessoas de bom coração, e associava com o verdadeiro crente, poderia muito bem acarretar a morte em troca da bondade deles. Então é uma questão muito íntima, porque o que eu queria chegar era isso. Às vezes, se eu aconselhar essa moça a acabar com aquela amizade ali, de repente ela não arruma uma amizade na igreja para ela. De repente ela entra num quartinho cruel, e como é que ela vai dizer: o pastor mandou eu acabar com a minha amiga lá, agora eu fiquei sozinha, agora cai num tédio. Então tem que ser uma coisa realmente de eleição, daquela semente predestinada, para posicionar pela coisa que é correta, para posicionar pelo Evangelho, porque quem posiciona pelo Evangelho, Deus não o abandona. Deus não abandona quem toma a sua palavra, quem vive por ela, Deus não abandona. Agora, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: eu sei. Você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não sabe pelo que você está passando? Pela prova que você está passando? Pelas aflições que você está passando? Você acha que Deus não sabe? A própria palavra está dizendo, Ele próprio dizendo: eu sei das lutas que você está enfrentando, eu sei das provações que você está enfrentando, eu sei das tribulações que você está enfrentando. E lá está Ele andando no meio do seu povo, nessa era de Esmirna, que Ele estava andando no meio do seu povo. A era de Laodiceia expulsou Jesus para fora dela. Jesus está fora da era de Laodiceia. É por isso que os eleitos também ficam fora da era de Laodiceia. Você diz: pastor, mas como? Nós estamos dentro aqui, nós estamos nessa dimensão. Está, mas você não está vivendo no espírito da era de Laodiceia. Porque se você estivesse vivendo no espírito da era de Laodiceia, você tinha expulsado Jesus de sua vida também. E você não expulsou. Ontem eu estava dizendo no culto assim: olha, sabe de uma coisa? Porque citando ali o que o profeta diz sobre Acabe, ele disse assim: olha, que Acabe estava desagradando a Deus em tudo que ele fazia. E eu disse: às vezes nós vemos uma expressão dessa, isso aqui é um espelho diante de nós, deve nos chamar a atenção. Começa por aqui: você não está desagradando a Deus em tudo que você faz, não. Só de você estar aqui neste culto, isso está provando que você está fazendo alguma coisa que está agradando a Deus. Agora, Acabe fazia tudo e que desagradava a Deus. Mas quando, aí a pergunta foi essa: será que nós também não estamos fazendo alguma coisinha que está desagradando a Deus? Será que você não tem feito alguma coisinha, não está fazendo alguma coisinha que está desagradando a Deus? Aí quando nós ouvimos isso, é como você olhar no espelho para ver se o cabelo está arrumado, para ver se a gravata está arrumada. Você olha ali no espelho e tal, e se penteia e faz tudo, e arruma a blusa, e arruma o vestido. E quando você olha na palavra de Deus, você vai descobrir, sabe de uma coisa? Eu tenho falha, eu não estou bem, isso aqui está desagradando a Deus, essa coisinha que eu estou fazendo aqui está desagradando a Deus, vou parar com isso. E você não tem dificuldade para parar, não foi o pastor que mandou parar, não, foi o Espírito Santo dentro de você que mandou parar, porque quando você viu que aquilo está desagradando a Deus, você parou com aquilo. Você não precisou de empregar, você não precisou de pôr força para parar com aquilo, não. Aquilo parou naturalmente. Porque o Espírito Santo vai fazendo uma limpeza na nossa vida. Agora, ele estava andando lá no meio do seu povo. E lá está ele,
o sumo pastor do rebanho, porém ele retém a perseguição, ele retém a perseguição, ele retém a aflição, ele retém a tribulação. Ele detém a tribulação? Não, ele não faz, ele simplesmente diz: eu sei a tua aflição, eu sei a tua tribulação, eu sei dos testes que você está passando. Eu não estou de maneira nenhuma desatento ao teu sofrimento. Eu não estou desatento, eu não estou despercebido. Quando ele disse eu sei, ele está dizendo: eu sei, eu não estou desatento com o seu sofrimento. Você sabia que o sofrimento é que faz o polimento da joia de Deus? O que realmente pule, o que realmente dá brilho, encandece as nossas vidas, é o sofrimento, é as tribulações, é as angústias, é as aflições, é ela que vai polindo o nosso caráter. Aonde que você já viu o caráter sem batalha, sem luta? Será que nós chegaríamos lá no céu sem enfrentar nenhuma luta, sem enfrentar nenhuma perseguição? Que pedra de tropeço isto é para tantas pessoas que acham que Deus é ruim, acham que Deus não está vendo o sofrimento que nós estamos enfrentando. Como Israel, é como Israel. Você sabia que Israel, eles começaram a perguntar a Deus: em que nos tem amado? Você quer ver? Elas têm dúvidas se Deus realmente as ama. Tem pessoas hoje na igreja que elas ficam perguntando: será que Deus me ama mesmo? Por que eu tenho que ser provada desse tanto? Será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? E começa a questionar por causa das lutas que está enfrentando, por causa das provas que está enfrentando, começa a questionar com Deus. Como? Como pode Deus ser justo e amoroso se Ele fica de lado e observa o seu povo sofrer? Você acha que Israel não perguntava isso? Será que Deus não está vendo os seus gemidos? É Romanos 8, 22, eu acho. Vamos ver? Romanos 8, 22. Eu sei que o versículo é 22, não sei se é do capítulo 8. Porque sabemos é isso mesmo. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme. Toda a criação geme. Você vai gemer sem razão? Vai gemer sem motivo? O casamento está fazendo você gemer? O casamento, você chegou numa conclusão que era feliz e não sabia? E você sabia que no livro de Deus, no seu livro, do seu nascimento, estava incluído o seu marido, estava incluído a sua esposa? Você sabia que você tinha que passar o que você está passando com ele e com ela? Então você tem que encarar agora. Deus está vendo o que você está passando. Vamos cortar um pedaço da cruz e jogar fora?
E chegar lá e nós vamos lançar lá no abismo para atravessar e ela dentro do abismo e aí você fica do lado da grande tribulação? Não pode, né? Mas olha aí, ó. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Os filhos de Deus estão gemendo, esperando pela adoção, a redenção deste corpo. Porque no espírito, na alma, você já desejava ter ido embora há muito tempo. Mas não chegou a redenção desse corpo ainda. Tem que ter paciência. Você não acabou de pagar pelos seus pecados alguma coisa, né? Ainda está faltando alguma coisa, tem que pagar, acertar. Mas olha, como pode Deus ser justo e amoroso se Ele fica de lado e observa o seu povo sofrer? Como é que pode ser isso? Isso é o que eles perguntaram em Malaquias 1, de 1 a 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Veja você, eles não podiam compreender o amor de Deus, Israel não podia compreender o amor de Deus, e tem muita gente hoje que não compreende o amor de Deus. Tem gente que pensa que o amor de Deus é nenhum sofrimento, é nenhuma angústia, é nenhuma tribulação. E o irmão Branham disse que a nossa jornada estava prevista por provas e surpresas na nossa jornada, na nossa caminhada. Provas e surpresas. Aí você pode reclamar assim, eu casei fora da igreja, tenho um marido que não é cristão e coisa e tal. E estava no seu livro, do seu nascimento, que você ia fazer essa burrada. Agora aguenta. Ué, estava lá. Agora você vai jogar sua alma no inferno porque você fez um negócio desse? Vai desistir da caminhada? Se as provas vêm, se as lutas vêm, nós vamos desistir da caminhada? Se nós desistirmos da caminhada, nós não vemos o poder dele que ele tem para nos passar pelas provas e as tribulações. Veja, eles não podiam compreender o amor de Deus. Eles pensavam que amor de Deus significava nenhum sofrimento. Eles pensavam que significava sombra e água fresca, nenhum trabalho. Você já observou que tem gente que pensa numa prosperidade, eles querem uma prosperidade sem trabalhar? Por isso que as filas da lotérica ficam grandes. Principalmente quando aqueles jogos lá acumulam, aí as filas da lotérica ficam grandes, você não tem nem jeito de você pagar uma conta de luz, porque eles estão tudo doidos, estão loucos para ter uma prosperidade através do jogo. Eles não querem trabalhar. Quem trabalha, a prosperidade de quem trabalha, ela é sustentável. Ela tem base, a pessoa, ele não fica rico da noite por dia, não. Ele vai ajuntando de grão em grão a galinha enche o papo, de grão em grão, de real em real, você vai fazendo a sua estabilidade financeira.
esse dinheiro ganhado fácil, esse dinheiro ganhado em rede, essa coisa parece que vira uma maldição na vida da pessoa. É porque tem pressa de enriquecer. Não quer esperar o fruto do trabalho. Não quer esperar a coisa crescer assim, normalmente. A empresa vai crescendo. Aquele mestre lá em motivação, ele disse: a sua empresa pode crescer 1% ao ano, mas ela pode crescer também 1% em um mês, ela pode crescer 1% em 15 dias, 1% em um dia. Quer dizer, você não vai. Isso fala de emprego, isso fala do emprego também. A pessoa entra no emprego, logo um mês de trabalho já está lá no patrão: eu quero que você aumente o meu salário. O patrão nem viu o tipo do serviço dele ainda direito, e já está pedindo aumento de salário. Esse empregado. Se eu fosse patrão, eu já ia ficar de olho nele. Falar: olha, eu estou achando que eu vou ter que substituir esse empregado. Mas eles pensavam que amor significava nenhum sofrimento. Eles pensavam que amor significava um bebê com cuidado dos pais, um bebê com cuidado das mães. Mas Deus disse que seu amor era amor eletivo. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Aí depois vocês falam que eu não te amei, Israel. Vocês são filhos de quem, hein, israelitas? Vocês são filhos de quem? Não é de Jacó? O Mobranco citou aqui, ó. Cadê os descendentes? Cadê os descendentes de Esaú? Por que os descendentes de Esaú não estão aqui? E vocês estão? Não era isso que Deus estava perguntando? Não era isso que Deus estava falando? A prova do seu amor é a eleição. Foi aquela semente que ele plantou no seu coração antes, que nós falamos esses dias aí, ó, antes de uma estrela existir, Deus já tinha pensado em você. E Deus colocou a semente de eleição em você. Meu Deus, você fala assim: mas como que é, pastor? Esse negócio, essas pedras rolou do jeito que rolou, e eu agora tenho que viver o resto da vida com esse homem, com essa mulher. Como é que foi isso, pastor? Pastor, mas o casamento não é uma escolha? Tem gente que pensa que casamento é predestinação. Casamento não é predestinação. Casamento é escolha. Agora, na mente de Deus, na presciência de Deus, Ele sabia a escolha que eu faria e Ele sabia a escolha que você faria. Eu fico pensando, tem hora que eu fico pensando assim, né? Como é que Moisés conseguiu casar com a Marjane? Como é que vocês encontrou, irmã Jaque? Meu Deus do céu, mas que você lá do Ibiá, lá do Minas Gerais, e você achar a irmã Jane aqui em Leopoldo de Bulhões, a irmã Jane não saiu aí. Ai, meu Deus, é encontro. Você viu como é que é?
Já que eu estou tocando nesse assunto, eu fico pensando assim, que segurança que tem um casamento que começa numa rede social. O Moisés ainda foi no encontro. Foi no encontro, os olhos dele cruzou com o da Manjane, eu não sei se teve algum Santo Antônio que deu uma ajudinha, porque sempre tem o Santo Antônio que dá uma força, né? Mas olha só, como que pode uma moça casar com um rapaz de outro estado, de longe, que conheceu na rede social? Que segurança que vai ter? Que segurança de procedimento tem essa moça que aquele rapaz é um cristão genuíno? Que segurança de procedimento tem aquele rapaz que essa moça é uma moça genuína? Para começar, ele ficou conhecendo ele, ficou conhecendo ela numa rede social. Não dá, gente. Olha, casar com quem você já conhece, praticamente foi criado na mesma igreja. Por que é que às vezes uma moça não casa com um rapaz que foi criado junto na própria igreja? Sabe por quê? É porque conhece os podres dele. Sabe por que é muitas vezes um rapaz daquela igreja não casa com a moça da própria igreja? É porque conhece as partes podres da outra. E sabe por que muitos casam e vivem bem? Pelo mesmo motivo. É porque conhecem um ao outro. Não, com esse eu posso casar, que ele é um cristão, ele é obediente, ele é um cristão firme, ele é um cristão honesto, ele é dizimista, eu vejo ele entregar os dízimos dele. Essa moça aqui, eu conheço o testemunho dela na escola, eu conheço os passos dela, eu sei com quem ela anda, com essa eu posso casar. Você viu a diferença? Tem os dois lados. Não é só o lado ruim, não, tem um lado bom também. Por que é que... Aí que está a questão. Por que é que aquele rapaz, lá naquela cidade, lá longe, lá ele não arruma casamento. Aí, pela rede social, ele conhece uma moça a 1.000 quilômetros de distância, 2.000 quilômetros de distância, e, de repente, trata um casamento e se casa. Aí nós vamos observar uma coisa. No plano eletivo de Deus, da eleição de Deus, não é que ele no livro dele lá, ele colocou lá, no livro do nascimento do Moisés, já que eu chamei a atenção de vocês para os dois, né? Esse casal maravilhoso que é. No livro de nascimento da Manjane, não é que ele pôs lá, a Jane vai casar com Isaac, não foi bem assim. Mas na presciência dele, ele sabia que o Moisés escolheria a Manjane. Na presciência dele, ele sabia que a Manjane escolheria o Moisés. É isso que nós precisamos entender. E tem uma coisa, um ao outro ajudou o seu companheiro e disse, esforça-te. Uma coisa vocês têm que entender, o que levará a esmerar você, a fazer você chegar aonde você tem que chegar na perfeição, é exatamente esse relacionamento. Uns têm mais provas, outros têm menos provas. Uns vai mais tranquilo, outros têm certos momentos que pensa que tem que desistir.
Até, sabe, até mesmo aqueles momentos desesperador, aquilo tinha um propósito. Deus fez aquilo com um propósito. Não é que o marido é ruim, não é que a esposa é ruim, mas foi Deus que fez aquilo para ajustar as coisas. Irmão Branco diz que é no desespero que Deus tira o que é bom do homem. E às vezes tem que haver um desespero para o outro acordar. A ponto de um dizer: olha, você entrou em pânico. O que aconteceu com você? Eu não suporto mais, eu não dou conta mais. Aí as coisas vai ajustando, e a coisa cai tudo num lugar. Então, visto que não importava o que acontecesse, o seu amor era verdadeiramente comprovado pelo fato deles terem sido elegidos para a salvação. Eles foram elegidos para a salvação. Você tem que entender isso. Eu fui elegido. Você diz assim, ó, eu fui elegido para a salvação. Por vós ter Deus elegido para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Ele pode entregar você à morte, como fez com Paulo. E, meu Deus, será que eu tenho que enfrentar uma situação dessa? Ele pode entregar você ao sofrimento, como fez com Jó. Essa é prerrogativa dele, ele é soberano, ele sabe o que ele tem que fazer. Mas tudo é com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração e da paz, e não da paz. Seu propósito é que, após termos sofrido um pouco, fôssemos aperfeiçoados. O propósito de Deus é isso. Você já viu que às vezes, já que nós estamos falando de casamento, você já viu que às vezes o casamento passa por umas turbulências terríveis, de repente você pensa, vai virar caco, vai espedaçar tudo. Mas de repente passa aquela turbulência, aí a coisa entra assim num canal e fala assim, parecendo que nós casou de novo. E na realidade casou de novo. Senão, se tivesse continuado daquele jeito, tinha virado caco, pedaço. O seu propósito é que, após termos sofrido um pouco, fôssemos aperfeiçoados. Então aquela turbulência que houve no relacionamento foi para aperfeiçoar ambos os lados. O duro é que tem pessoas que só aprendem com arranhões, só aprendem com quedas. Você já viu aprender a andar de bicicleta? Tem muitos que têm uma facilidade e aprendem facilmente, não leva nenhuma queda aprendendo a andar de bicicleta. Mas tem outros que não saem do chão. Montou, já está no chão de novo. Monta, está no chão de novo. É arranhão de todo lado. Seu propósito é que, após termos sofrido um pouco, fôssemos aperfeiçoados. O casamento vai sendo aperfeiçoado. O irmão Branco disse, eu não estou conseguindo mais viver sem ela. E você vai ficando mais velho um pouquinho, você vai ficando mais dependente. Vai dependendo mais da esposa, vai dependendo mais do marido. Confirmados, fortalecidos, firmados, como Jó diz, ele cuida de nós. Jó
23, 6, Ele cuida de nós. Veja você, Ele próprio padeceu. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Será que nós estamos aprendendo a obediência com que nós padecemos? Será que as lutas que nós enfrentamos em todo sentido está trazendo lições de aperfeiçoamento? Hebreus 5, 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Falando de Jesus, olha. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, Jesus, aperfeiçoado, ele aprendeu a obediência. O próprio Senhor Jesus Cristo aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Você está obedecendo a ele? Em linguagem clara, simples, o próprio caráter de Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Isso está na página 97, na exposição das eras. Página 97, no meio da página. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Agora eu quero reinar sem lutar, sem aperfeiçoar meu caráter. E de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja, para a sua igreja uma medida de sofrimento, para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegassem a um lugar de perfeição. Por que ele quis isso? Por que ele fez com que a igreja padecesse uma medida de sofrimento, para que por meio disso eles pudessem chegar a um lugar de perfeição? Porque ele quis isto? Tiago 1, 2 e 4. Meus irmãos, grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tende grande gozo. Você observou o que é isso? Ter grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ai, meu Deus do céu, eu ainda tenho que regozijar nas tentações, nas provas. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma. Por que ele fica de lado? A razão encontra-se em Romanos 8, 17, 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente, você estava passando muitas aflições, muitos testes, muitas provações, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que padeçamos com ele, não podemos reinar com ele. Quer escutar de novo? A menos que padeçamos com ele, não podemos reinar com ele. Você tem que padecer para reinar. E a razão disto é que caráter simplesmente não é formado sem sofrimento.
Caráter não é formado sem sofrimento. Como é que seu caráter seria formado se você não tivesse nenhum sofrimento? Como é que o caráter da mãe seria formado se ela não tivesse sofrimento com filhos? Como é que o caráter da esposa seria formado se ela não tivesse marido? E vice-versa. Como é que o caráter do marido seria formado se ele não tivesse uma esposa igual ele tem? Você sabia que tem maridos que tremem o bigode de medo da esposa? Ainda bem, Moés, que você não casou. Senão você estava tremendo o bigode. Ainda mais você bonzinho do jeito que você é. Ai, pastor, mas eu queria tanto um sofrimento desse. A irmã diz assim, eu era feliz e não sabia. Mas para você chegar no céu, você precisava dele. O irmão às vezes diz, eu era feliz e não sabia. Ai, Gideones, para que eu conheci? Para que eu conheci ela, pastor? Eu era feliz e não sabia. Aguenta, coração. Não explode, não. A razão disso é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem caráter é satânico. Eu vou impor minha força. Eu vou mandar nela. Manda nada. Todo homem valente que fica rosnando igual um leão. Ih, rapaz, daqui uns dias a mulher pega uma cordinha assim e guia ele para todo lado. Então é melhor ir com paciência, com calma. Então, vai conquistando, vai. Dá presente. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem caráter é satânico. Porém, o poder com caráter, olha aqui, ó. Porém, o poder com caráter é apto para governar. E quando você estiver apto para governar, irmão, ela vai estar tão juntinho de você que ela vai governar junto com você. Não vai ter separação. E uma vez que ele quer compartilhar conosco até o seu trono na mesma base, que ele venceu e está assentado no seu trono de seu Pai. Então nós temos que vencer assentados, nós temos que vencer para nos assentarmos com ele. E a pequena aflição temporária, eu quero fechar com isso aqui, ó, presta atenção. E a pequena aflição temporária que sofremos agora não é para comparar com a tremenda glória que em nós há de ser revelada quando ele vier. A luta que você enfrenta no lar, você não deve desanimar, não. Porque isso aí, depois, vai ser uma glória maior. Você nem vai esquecer, você nem vai lembrar das lutas que você enfrentou com seu marido, com sua esposa, por causa que a glória vai ser maior. Amém? Poder sem caráter é satânico. Lembre disso. Que Deus nos ajude
Irmão Cláudio Pereira e família em Vianópolis, Deus abençoe. Irmã Suzana, Maria Alves, Lavínia, Tino Marcos em Silvânia, Deus abençoe. Irmão Felipe Prieto, Edilane e Sara Hope em Vianópolis, Deus abençoe. Estevão Martins e família em Vianópolis, Deus abençoe. E Sebastião, irmão Sebastião Batista, vem embora, irmão, o que você está fazendo aí no Senador Canedo? Fala baixo, não deixa os outros escutar, não. Não deixa a mãe Luciana escutar, não, quer ficar bravo comigo. Deus te abençoe, toda a família no Senador Canedo. Irmão Guilherme e família. Irmão Guilherme, você não veio hoje, né? Senti sua falta aqui. Deus te abençoe. Irmão Edson e família em Alexânia. Irmão Edson, um abraço. Irmão Edson, olha, suporta mais um pouquinho, tá? Já estamos perto de ser coroado. Ela é boazinha, vai dar tudo certo. Daqui uns dias você vai assim, casamento abençoado por Deus. Irmão Luiz Carlos e irmã Silvia. Luiz Carlos e irmã Silvia, em Goiânia, Goiás. Luiz Carlos e irmã Silvia. Deus os abençoe, eu não estou lembrando quem que é, tá? Deus abençoe vocês aí. E irmã, deve ser Ângela, não? Ângela, em Sertãozinho, São Paulo. Aqui está Vângela, irmã, mas eu acho que é Ângela. Deus te abençoe aí em Sertãozinho, São Paulo, mais 16 conexões não identificadas. Um abraço fraternal a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, pastor Wilson vai encerrar para nós. Amém. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que esta palavra possa ficar em nossos corações e produzir resultado em nossas vidas, Senhor. Nós damos graças por tudo que o Senhor tem falado conosco esta noite. Senhor, leva cada um para o seu lar com esta bênção em seu coração, que possa voltar alegre, regozijando e sabendo que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Graças te damos pelas lutas, graças te damos pelas dificuldades, que o Senhor continue nos sustentando, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Abençoe seu irmão e até domingo de manhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente.